Deus tem sempre o melhor para nós. Deus sempre projeta o melhor para nós. Deus sempre deseja o melhor para nós. Deus deseja o melhor para nós. Como um pai deseja para o filho. Deus está sonhando em que você viva o melhor que Ele tem para você. Deus está sonhando. Deus está sonhando. Às vezes estamos em um contexto aqui, um contexto de luta, como disse o pastor Walid aqui, um contexto de dificuldade, e lá nós vamos ter, pela provisão e milagre de Deus, uma palavra que nos defende, uma palavra que nos alinha, uma palavra que nos motiva, que nos dirige, que nos fortalece. Mas nós nunca estaremos na plena vontade de Deus, se o melhor de Deus não estiver acontecendo para nós. Nós estaremos, obrigado minha filha, recebendo o reflexo de, às vezes, estarmos em um lugar que persegue a igreja, em um lugar de luta. Podemos estar em ambientes que nós construímos com as nossas mãos, em ambientes que o diabo arquitetou para nós, mas em todos estes lugares, Deus permanece sendo Deus e a sua vontade imutável continua sendo. Ele quer o melhor para você, melhor para você. Eu estava com a Bíblia aberta quando o pastor Walid leu e nós estávamos abertos no mesmo texto, né? 1 Reis, capítulo 17, que diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Senhor, a tua palavra viva, poderosa, eficaz, queremos pedir que o Senhor fale conosco de uma maneira significativa, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse personagem. Ele parece uma aparição. Ele surge na Bíblia. A Bíblia vem contando os reinos de Israel, dividiu-se o reino, Jeroboão está reinando em uma parte, em outra parte reinou Jeroboão, em uma parte Roboão, em outra parte Jeroboão. E depois disso, muitos reinos vão se levantando, até que vem esse homem chamado Onri, que é um comandante dos exércitos de Israel, e aquela parte, e ele então fica no reino, e depois dele vem reinando seu filho Acabe. Acabe começa o seu reino e é desastroso. A Bíblia diz que não teve ninguém tão ordinário como ele. Ele vem assim com um reinado desastroso. E aí, no capítulo anterior, que nós podemos até ler, vai estar escrito assim, lá nos últimos versículos, né? Diz assim: versículo 33, também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Belenita, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelos ministérios de Josué, filho de Num. Então, está aqui mencionando Acabe, mencionando esse fato da morte dos filhos desse homem que edificou Jericó, e falando que não teve outro rei. Os reis aprontaram tanto depois que dividiu o reino, mas não teve nenhum outro que irritou o Senhor como esse tal de Acabe. Meu Deus! E então, no próximo capítulo, versículo 1, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. O cara surge, quase uma aparição, e diz para ele: vive o Senhor, que não haverá chuva na terra, senão sob a minha palavra. Ele surge, como ele é figurado em João Batista, não é uma voz, ele é um decreto, ele é um profeta e ele é um profético. Ele aparece dizendo: olha,
Ele não aparece dizendo, olha, o Senhor diz que não vai fazer chover. Ele diz assim, não vai haver, senão sob a minha palavra. E já sai daquele ambiente, conforme o pastor Alide disse, e vai para um ribeiro, e o Senhor ordenou que ele ficasse naquele ribeiro, e ele vai para aquele ribeiro e fica lá. E depois disso o Senhor o envia à viúva de Serepta, e aquele moço está ali vivendo todas as experiências que ele pode viver com Deus, e Deus está fazendo uma obra tão grande nele. E então, o capítulo próximo, capítulo 18, começa assim: sucedeu que depois de muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha que forte. Acabe é o rei que mais irritou ao Senhor. Acabe é um rei que não se rendeu nem debaixo daquela prova. Acabe está 3 anos experimentando o que Deus falou que ia fazer. Acabe tem 3 anos que está perseguindo o profeta. Acabe não se arrependeu. Acabe está vivendo a vida que vivia. E enquanto isso, todos os profetas da sua mulher Jezabel estão em crise, porque os sacerdotes de Baal, dos Baalins, estão ali fazendo todo tipo de magia que eles podem fazer para ver se chove. Eles estão há 3 anos sendo confrontados, eles estão há 3 anos sofrendo, mas de repente veio a palavra de Deus a Elias e diz, apresenta-te a Acabe, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Um homem ordinário. E Deus diz, cessou. Não importa que você viva um tempo difícil, não importa que você enfrente lutas, um dia Deus vai estabelecer uma palavra. Chegou o tempo da seca acabar. Chegou o tempo da chuva vir sobre você. Chegou o tempo das sementes que foram plantadas serem regadas. Chegou o tempo em que você vai receber o favor. Eu nunca gostei de usar relógio. Aliás, eu não uso nenhum tipo de joia, nenhum tipo de adorno. Dificilmente eu uso alguma coisa. A única coisa que eu uso é aliança, mas esses dias a Elaine me tomou aliança, porque nós estamos fazendo aniversário de casamento, e ela resolveu mudar, pôr mais ouro na aliança, para você ficar mais casado ainda, né, amor? Então vai pôr mais ouro na aliança. Nós estamos fazendo 35, mais valioso, né, lindona? Nossa, é tão romântico. Aliel! Então, assim, está colocando ouro gold, ouro prata, ouro branco, né, amor? E o ouro comum para a gente ter uma tríplice aliança, porque nós estamos fazendo 35 anos de casar. Eliel! Manda embora o Eliel. Não tem condição uma coisa dessa. Já tinha que ter... Eliel. Eliel, você brilha, Eliel. Está admitido de novo. Meu Deus. Então nós vamos fazer 35 anos de casado. E eu estou... É verdade. Não, prega outro meu lugar, vou embora. Olha, nós vamos... eu vou levar a Elaine ali em Brumadinho para passear. Então, alguma coisa assim. Eu sou muito criativo. Aí o que acontece? Aí eu sempre ganho relógio, irmãos. Se você nunca me deu um relógio, você está perdendo a oportunidade. Você já deveria ter feito isso. O meu pastor, vou comprar um relógio para ele. Estou brincando. Mas o que acontece? Eu sempre ganho relógio, eu nunca usei. Sempre eu coloco lá. Às vezes é um amigo tão querido, eu faço questão, ponho o relógio no braço, mas não consigo usar o relógio. Aquela coisa que parece que não é um hábito. E aí, eu já ganhei uns 2 ou 3 relógios que as pessoas disseram, é um ato profético, Deus está mudando o tempo da sua vida. E eu estou sempre guardando os relógios. Quando foi esses dias, o pastor Robson, lá da IDEP, meu discípulo querido, meu filho querido, chegou na minha casa e ele falou, pastor, eu gosto de relógio.
E eu trouxe esse relógio, é um dos que eu gosto, e eu trouxe para te dar, e é um ato profético. Deus está mudando o tempo da sua vida. Eu falei, cara, eu preciso usar. Chega de desprezar o que Deus está fazendo na minha vida. Coloquei o relógio no braço. Irmãos, logo ele apareceu com outro, ele gosta tanto de relógio, já tinha outro na bolsa, vou dar esse, mas já tem outro. E desde então eu tenho usado o relógio. Eu tenho percebido que Deus realmente mudou o tempo. Coisas tão extraordinárias têm acontecido para a minha vida, coisas tão extraordinárias. Sabe quando você começa a reconhecer milagres de uma maneira extraordinária? Deus tem feito assim. Ainda hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha um compromisso financeiro comigo, de tanto tempo. Sabe aquele compromisso que já foi perdoado, já não conta mais, já não existe na carteirinha, na caderneta, não existe. E a pessoa falou, quero acertar o compromisso financeiro. Falei, não, a Elaine estava falando, já está perdoado, isso não existe mais. E a pessoa falou, eu faço questão absoluta. E aí, chorando, se comprometeu. Passou o telefone para mim, eu falei, não existe isso, não existe dívida, não tem nada. Eu faço questão absoluta. E aí resolveu me abençoar, quitando um compromisso que não era nem dela, era de uma outra pessoa. Eu falei, gente, ligado, né, da família. Falei, meu Deus, que coisa. E não é só bênção financeira, a gente sente aquele cerco de Deus, coisas boas acontecendo, boas notícias chegando, e ambientes espirituais se estabelecendo, e as coisas que precisam acontecer, acontecendo, e de repente você começa a falar, Deus, alguma coisa mudou. Deixa eu te contar. Deus não admite que as suas promessas caiam por terra. Deus não admite, a Bíblia diz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus não admite. Se não houver vencedor no céu, na terra, o céu será um ajuntamento de fracassados. Se não houver vencedor na terra, não haverá vencedor no céu. Deus quer mudar o tempo na nossa história. Deus quer mudar o tempo na nossa vida. Deus quer mudar estações na nossa vida. Deus quer mudar. Deus quer mudar. Irmãos, e quando Deus muda, sempre vem com um processo de aceleração. Aquilo que tem para acontecer em anos, de repente começa a acontecer em meses, em dias. Porque Deus é Senhor, porque você reconhece que é alguma coisa diferente de Deus. Se na vida de um homem, como o rei Acabe, se na vida de um homem ordinário, como ele, Deus mandou Elias se apresentar e disse, chega, chega. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Jesus passou 3 dias no seio da terra. Jesus, o terceiro dia, sempre ressurreição, são 3 anos. O terceiro ano, ele precisa ter um encontro com a verdade redentiva de Cristo e da cruz. Sempre que você encontra o número 3, você está encontrando um tempo em que passou, é hora de um novo, é hora do novo. E chegou, inclusive, para o rei Acabe. Agora, quando Deus vem para trazer esse milagre, essa bênção, Ele nunca vem de uma forma tão simples, Ele sempre quer marcar extraordinariamente. Elias se apresenta e ele diz para Acabe diz, você é o perturbador de Israel. Meu Deus do céu, como é que chove na vida de um homem desse? A semente que ele plantou foi tão ordinária que é capaz de nascer um bambuzal, cacto, todo tipo de coisa na vida dele, né? E aí Elias diz, perturbador de Israel é você e seus pais com seu pecado e tal. E aí ele diz, reúne todo o povo no Monte Carmelo. Então reuniu todo o povo. O povo está desviado, irmãos. O povo está ministrado sobre Baalim, sobre Baal. O povo não sabe mais a sua identidade em Deus. O povo se perdeu, a mídia está comprada. Ninguém entende mais nada, ninguém discerne nada. E aí então, Elias pergunta,
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E é interessante que a Bíblia diz que o povo ficou em silêncio, não respondeu nada. Aí Elias faz a proposta: vamos fazer 2 altares. E nós não vamos colocar fogo. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. Você sabe quando chega um tempo de se apresentar e você tem a palavra de Deus, que é o tempo de chover, mas você quer mais do que saber que a chuva voltou, porque chuva é natural. Foram 3 anos esperando a chuva e talvez o céu escureceu e veio um vento e soprou aquelas nuvens. Muitas vezes falaram: hoje o Elias caiu do cavalo lá, está vindo a chuva lá, e de repente a chuva foi embora. Mas aí naquele dia ele chega lá, em vez de dizer: eu vou orar, e aquele que orar e fizer chover. Não, ele diz: aquele que orar e Deus responder com fogo. Sabe, irmãos, ele queria mais do que apenas chuva. Ele queria mais do que o natural, ele queria o extraordinário, o sobrenatural. Ele queria que o extraordinário acontecesse. Então os profetas de Baal montaram um altar para si, colocaram a lenha, e aí então eles colocaram lá uma oferta, um bezerro, e eles começaram a clamar. Eles clamaram, eram mais de 800 profetas clamando, se cortando com lancetas, gritando, fazendo aquele culto satânico deles. E depois, quando foi dando meio-dia, eles profetizavam palavras proféticas falsas, mas nenhuma resposta veio do céu, enquanto Elias zombava deles. Agora Elias disse assim: só eu fiquei por profeta, e ele é o único que está se colocando naquele lugar. Embora tivessem outros profetas, eles não tinham voz. Elias era a voz, ele tinha voz. Ele disse: sob a minha palavra. A crise de Elias não é que ele não sabia que tinha profeta. A crise de Elias é que os profetas não estavam falando. Então a Bíblia diz que ele foi, era a sua vez, e ele colocou em ordem o altar. Ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele foi naquele lugar onde já não tinha mais o costume de sacrificar. Um altar quebrado, ele consertou o altar, porque ele esperava o fogo. Ele arrumou a lenha e depois ele colocou um bezerro sobre ela. E agora ele diz: tragam 12 tambores de água. E começou a jogar aqueles tambores de água. Fez um rego em volta do altar e ele começou a jogar aquela água. E sabe, queridos, sabe o que está acontecendo naquele altar? Deus não derrama fogo aonde a gente não coloca aquilo que tem valor. Não havia nada mais valioso em Israel do que a água. Eles estavam tomando banho de caneca. E era um caneco só para tomar banho. Toma seu banho, escova os dentes, vê se dá para economizar para amanhã. Não tinha água para os animais, não tinha água para a plantação, não tinha água para nada. E Elias diz: para eu orar, para Deus derramar o fogo, eu preciso de algo de valor nesse altar. Quando a gente quer uma mudança de estação, a gente começa pedindo a Deus: Deus, eu quero o extraordinário. Mas sempre a gente apresenta alguma coisa para Deus que é importante para nós. Porque não há lugar em que você queira fogo de Deus, presença de Deus, que não haja uma disposição de fé. Elias, como disse o pastor Walid na semana passada, no domingo, melhor dizendo, ele disse: ele chegou na casa da viúva e falou: eu quero o primeiro bolo, eu quero a primícia. Ela disse: nós não temos o que comer, vamos morrer. Eu quero a primícia. Não tem milagre sem semente de fé. Não tem multiplicação, não tem favor sem semente de fé. Vida que não muda é vida sem semente. E eu não estou falando de finanças. Aqui o altar já tem o sacrifício, Jesus já morreu. Eu estou falando de gente que coloca no altar alguma coisa que é valiosa. De vez em quando a gente coloca no nosso altar o que não presta, irmãos. A gente tem que colocar, sabe o quê? Uma boa palavra, uma palavra de fé, uma visão otimista, a coragem de declarar.
a ousadia de apresentar o que é importante, o que tem valor, e algumas vezes até finanças, mas o mais importante é que o nosso coração esteja sempre no altar. Ele diz, coloquem água sobre o altar. E aí então eles derramaram a água, ele diz de novo, e foram enchendo a água, até que aquele rego que tinha sido feito em volta ficou cheio, molharam tudo, encharcaram tudo, e ele se ajoelhou, e ele orou. Ele orou, Senhor, para que eles saibam que o Senhor é Deus, para que eles saibam que eu sou teu servo. Todas as vezes que Deus se identifica como seu Deus, Ele também identifica você como homem de Deus, como mulher de Deus. Deus não faz milagre apenas para que Ele seja honrado, Ele faz milagre para que a sua identidade dEle seja confirmada. Deus quer que as pessoas saibam que Ele é Deus no céu e que Ele colocou um homem e uma mulher na terra para representar e para equivaler. Deus quer que as pessoas saibam que Ele age com você, como diz a Bíblia, aquele dia serão para mim particular tesouro. Eles saberão a diferença entre o ímpio, aquele que não teme a Deus, e aquele que teme a Deus. Farei diferença outra vez entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Deus quer destacar aqueles que Ele ama. O milagre de Deus vem para confirmar a sua identidade. O tempo todo Satanás trabalha para quebrar a sua identidade. O tempo todo Satanás trabalha para você viver debaixo de culpa. O tempo todo Satanás trabalha para não apenas ele te acusar, mas para você se acusar também. Agora Elias diz, Senhor, para que eles saibam que o Senhor é Deus, mas também, Senhor, que eu sou teu servo. Para eles saberem a verdade, derrama fogo do céu. E a Bíblia diz então que Deus derramou fogo do céu, e diz a Bíblia que o fogo veio, lambeu a água que estava naquele rego, consumiu a oferta que estava no altar, queimou a lenha e transformou as pedras em pó. Raio laser. Foi raio laser. Naquela hora eles pegam os profetas de Baal, exterminam os profetas de Baal, aquela festa toda, e eles caem com o rosto em terra, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A nação está rendida, a nação está se convertendo, ninguém tem dúvida, a prova dos 9 foi tirada, todo mundo sabe o que aconteceu. E a Bíblia diz que Elias falou, agora eu vou orar para chover. Deixa eu te contar um negócio. Muitas vezes a gente está vivendo o tempo do fogo. A gente vem para a igreja tanta presença. A gente vem para a igreja poder. A gente sente o poder do Espírito Santo. A gente vai para um culto avivado. E o duro é voltar para a realidade. A gente volta para uma história que está em dificuldade. A gente volta para um lugar onde o fogo não chegou. A gente vai para um lugar onde tem dificuldade, está faltando. Não basta a gente receber o fogo do céu, porque Israel precisava da chuva. Não basta receber o avivamento, não basta receber o poder. Deus não veio apenas para avivar a sua vida, para avivar a sua alma. Deus não veio apenas para saber que você sabe que Ele é Deus. Não veio apenas para te confirmar. Deus veio para te abençoar. Deus veio para mudar circunstâncias. Deus veio para transformar a história. Deus veio para trazer chuva no seu casamento. Se ele está seco e não produz mais nada, Deus veio para trazer chuva. Deus veio para regar a sua empresa. Deus veio para irrigar a sua história. Deus veio para trazer o favor dele nos seus sonhos. Deus veio fazer que venha a chuva. O tempo da seca acabou. É difícil ser romântico, irmãos, em lugares secos. É difícil ser romântico sem dinheiro. Minha esposa já me corrigiu disso, mas eu ainda não aprendi. Sabe antigamente, quando a pessoa usava Vazenol no calcanhar? Alguém ainda usa isso? Você usa, mas tem vergonha de falar, né? Porque esse calcanhar rachado, o que usa hoje, Elaine, para aquilo? Hein? Como é que chama? Sebo de carneiro, aquilo é muito bom, né? Cheiroso, né? Cheiroso, né? Se você gosta do seu casamento, procura outra pessoa para te aconselhar, o pastor Tiago. Não está muito bom, não. Mas sabe aquele negócio de você estar assim, num ambiente romântico com a sua esposa e de repente ela
coça a sua canela com o calcanhar dela, de tão rachado que é. É difícil ser romântico sem dinheiro, não é verdade? Igual o pastor que falou aqui que a pessoa não tem dinheiro para comprar um cachorro quente, falou assim, irmão, pode ir para o céu, o negócio está feio para você. Mas acontece isso, não acontece? Você já viveu isso, irmãos? De ficar andando na rua com a cabeça baixa para ver se acha uma moeda? Não é? Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Eu já andei no centro da cidade pensando, Deus, faltando uma moedinha para pagar a passagem de volta, pensando, Deus, tanta gente aqui, não é possível que ninguém perdeu uma moeda, uma moedinha, Senhor. Procurei, mas não achei, não. Eu tinha umas habilidades ali com a porta de trás, naquela época era a porta de trás. Aí o Senhor me usou como uma unção de... É um ninja, né? Desce lá no barreiro para não perder a oportunidade, desce do barreiro e vai a pé até o Tirol, mas não perde a oportunidade. Já confessei, irmão, já pedi perdão, não precisa ficar me julgando, não. Tem gente que vai julgando a gente, esquece dos pecados deles. Eu lembro uma vez que o meu irmão caçula não tinha essa ninjabilidade, né? E eu falei com ele, olha, nós vamos, quando a gente chegar no posto Ipiranga, lá embaixo, tinha um posto lá no Tirol, aí nós vamos pular pela porta de trás. Eu estava iniciando ele nessa vida do crime. E eu tinha ido no centro da cidade, lá no centro da cidade tinha o Armazém do Grilo. Quem lembra do Armazém do Grilo? Você está doido, você é velho, hein, meu filho? O Armazém do Grilo. Aí eu comprei um pacotinho de açúcar que a minha mãe mandou comprar e um pacote de manteiga. Então eu estava segurando os dois aqui, tinha levado o Alisson, que era bem pequenininho, para tratar de dente lá no centro, porque a cooperativa era lá. Aí eu falei, não, vamos pular, fica esperto, lá no posto Piranga. No posto Piranga eu... Olhei para trás. O Alisson estava lá dentro do ônibus. Eu pensando, meu Deus, se eu perder esse menino, minha mãe me mata. Sabe aquela voz de comando do exército? Eu falei, pula! Ele pulou mesmo. Ele fez assim, ó. Enquanto ele vinha, a minha vida passou toda assim dentro do meus olhos. Eu me vi tomando tapa do médico. Falei assim, meu Deus do céu. Pensei, se eu segurar ele, eu derramo o açúcar e a manteiga. Se eu não segurar, eu posso chegar com esse menino sem dente, levei no dentista. Aí ali, decidindo. Igual a Matrix, irmãos. Passa o menino. Mas a gente que é mais velho tem sempre uma palavra de consolo, de conforto para as pessoas. Você é burro demais, hein? Eu também já confessei, já pedi perdão. Não fica me julgando, não. É duro a gente passar aperto, mas Deus faz chover. Fala, Deus faz chover. Aí a pessoa vai para casa e fala, eu adoro aquela mensagem do pastor William, do dia que ele pulou pela porta. Não lembra mais nada, irmãos. Tem gente que leva só aquela parte do pecado da gente, conta para o mundo inteiro. Eu estou falando de Elias. Agora, o Elias fala, agora eu vou orar para chover. Que coisa tremenda. Deus respondeu uma oração de Elias quase que imediatamente. Mas quando foi a hora de orar para chover, que foi o que Deus falou que ia fazer, ele orou 7 vezes. Ele orou 7 vezes. Tem muita gente que desiste da bênção, porque mesmo tendo uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, não tem coragem de insistir com Deus. Ninguém pode dizer que era um homem sem fé. Elias é um exemplo de um grande homem de Deus, um homem de fé. É aquele homem que surge, não vai chover, senão pela minha palavra. Ele não surge dizendo assim, olha, o Senhor disse que não vai chover, senão sobre a minha palavra. Vive o Senhor, que não vai chover, enquanto eu não disser que chove. Mas quando chegou a hora em que Deus falou assim, eu vou derramar chuva, vai lá e declara. E quando ele foi para declarar, ele começou a orar. E a Bíblia diz que ele orou a primeira vez e disse para o moço dele, vai lá e olha para a banda do mar. Ele orou e disse, nada. Vai a segunda vez, vai a terceira vez, vai a quinta vez.
Vai a 7ª vez. O menino volta, não querendo trazer má notícia, diz: olha, para não dizer que não tem nada, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Parece mão de homem, mas é mão de Deus. Tem dia que você está orando e o que aparece para você é alguma coisa que parece mão de homem, mas é mão de Deus. Aquele profeta falou assim: eu sei que vai chover. Ele nem esperou mais, ele não esperou um ajuntamento de nuvens, ele não continuou orando. Ele se levantou como quem tem a resposta. Corre e diz para Acabe que se ele não correr, a tempestade pega ele no caminho. E Acabe entrou na sua carruagem, e quando ele saiu, Elias, pelo poder do Espírito Santo, ele corria mais que os cavalos, correu à frente, enquanto a tempestade os tombou, e ele foi cheio, e foi recebendo tanto daquela chuva. Deixa eu te contar um negócio, irmão. Deus muda a estação. Deus muda a estação. E depois que ele diz: eu estou provendo um tempo novo, não desista de orar e tomar pela fé. Não desista de buscar. Não se preocupe se o céu não parece favorável. Não se preocupe se não parece realidade. Não se preocupe, porque fé é firme fundamento das coisas que se esperam e certeza de fatos. E certeza de fatos. E certeza de fatos que não se veem. O que você não vê, não apenas, você pode não estar vendo, mas ainda é um fato. Você pode ter certeza de fatos que não se veem. Eu queria dizer para você hoje, conforme o pastor Alídio começou a ministrar aqui pelo Espírito Santo, hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de milagre. Pessoas que vêm cansado, que vêm desanimado, que vêm triste. Deus te trouxe aqui para abençoar a sua vida, para falar o seu coração, para transformar a realidade. Algumas coisas eu te trouxe, você vai ter que deixar no altar. Tem gente que veio aqui com a vida desarrumada, bagunçada, mas seu problema não é que Deus não te ama. É que tem coisa na sua vida que tem que deixar no altar, tem que consertar e tem que sacrificar e colocar o que tem valor. Mas se você tiver coragem, Deus vai responder com fogo. E quando parecer que tudo que você amava e estava no altar se transformou em cinzas, Deus vai trazer uma chuva nova e vai gerar na sua vida, vai brotar na sua vida, vai crescer na sua história, vai florescer ao seu redor. Onde você pisar vai florescer. Deus vai fazer na sua vida o sobrenatural. Onde você pisar vai florescer. Deus vai fazer com que a chuva te siga e Deus vai te acelerar e você vai ser como Elias e vai andar mais rápido que os cavalos do rei. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar.